Olá, vamos retomar a nossa leitura, O Poder do Hábito. Estou na página 34, vou nomear ele como o trecho de número 9, para ficar fácil a organização. Depois de uma semana, quando o caminho fica conhecido e a corrida se torna um hábito, o cérebro do rato se acalma enquanto ele percorre o labirinto. Este processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática é conhecido como chunking, agrupamento, e está na raiz de como os hábitos se formam. Há dezenas, se não centenas, de blocos chunks, é um abreviamento da palavra acima, chunks, comportamentais, dos quais dependemos todos os dias. Alguns são simples. Você automaticamente põe pasta de dente na escova antes de colocá-la na boca. Alguns, tais como se vestir ou preparar o almoço das crianças, são um pouco mais complexos. Outros são tão complicados que é espantoso pensar que em um pequeno espaço de tecido que evoluiu há milhões de anos, possa chegar a transformá-los em hábitos. Pensemos no ato de tirar o carro da garagem, em marcha ré. Quando você aprendeu a dirigir, fazer isso exigia uma grande dose de concentração. E por um bom motivo. A tarefa envolve abrir a garagem, destrancar a porta do carro, ajustar o banco, inserir a chave na ignição, girá-la no sentido horário, mexer nos retrovisores e conferir se não há obstáculos. Colocar o pé no freio, engatar a marcha ré, tirar o pé do freio, estimar mentalmente a distância entre a garagem e a rua enquanto você mantém as rodas alinhadas e observa o trânsito no sentido contrário, calcular como as imagens refletidas nos espelhos se traduzem em distâncias reais entre o para-choque e as latas de lixo e as cercas, tudo isso enquanto você aplica uma leve pressão ao acelerador e o freio. E muito provavelmente pede ao passageiro que, por favor, pare de mexer no rádio. Hoje em dia, no entanto, você faz tudo isso cada vez que sai para a rua, quase sem pensar. A rotina acontece por hábito. Milhões de pessoas executam esse intrincado balé toda manhã sem pensar, pois assim que sacamos as chaves do carro, nossos gânglios basais entram em ação, identificando o hábito que armazenamos em nosso cérebro referente a tirar um carro para a rua em marcha ré. Uma vez que esse hábito começa a se desenrolar, nossa massa cinzenta está livre para ficar em silêncio ou dar sequência a outros pensamentos, e é por isso que temos capacidade mental suficiente para perceber que o Jimmy esqueceu a lancheira dentro de casa. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Este instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente exige menos espaço, o que permite uma cabeça menor, tornando o parto mais fácil e, portanto, causando menos mortes de bebês e de mães. Um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar e escolher o que comer, de modo que podemos dedicar energia mental para inventar lanças, sistemas de irrigação e, por fim, aviões e videogames. Mas preservar o esforço mental é uma questão complicada, pois se nossos cérebros desligam no momento errado, talvez deixemos de notar algo importante, como um predador escondido nos arbustos ou um carro em alta velocidade enquanto saímos para a rua. Por isso, nossos gânglios basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam o comando. É algo que acontece sempre
que um bloco de comportamento começa ou termina. Para ver como isso funciona, observe de novo atentamente o gráfico do hábito neurológico do rato. Note que a atividade cerebral atinge picos no começo do labirinto, quando o rato ouve o clique antes de que a divisória comece a se mexer, e outra vez no final, quando ele acha o chocolate. Eu vou descrever o gráfico. O gráfico ele começa alto, na primeira sessão e a segunda sessão, que é o caminho para chegar até o chocolate, é menor, e depois fica alto de novo quando ele encontra o chocolate. Esses picos são o modo como o cérebro determina quando deve ceder o controle a um hábito, qual hábito deve usar. De trás de uma divisória, por exemplo, é difícil para um rato saber se ele está dentro de um labirinto conhecido ou de um armário desconhecido, com um gato à espreita do lado de fora. Para lidar com essa incerteza, o cérebro despende muito esforço no começo de um bloco de comportamento, procurando alguma coisa, uma deixa, que lhe forneça uma pista de qual hábito usar. De trás de uma divisória, se um rato ouve um clique, ele sabe que deve usar o hábito do labirinto. Se ouve um miado, escolhe um padrão diferente. Ao final da atividade, quando a recompensa aparece, o cérebro desperta e confere se tudo correu como esperado. Esse processo dentro dos nossos cérebros é um loop de 3 estágios. Primeiro há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro. Ao longo do tempo, este loop deixa rotina, recompensa, deixa rotina, recompensa, isso se repete mesmo 2 vezes, se torna cada vez mais automático. A deixa e a recompensa vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo. Por fim, seja num laboratório gelado no MIT ou na garagem de sua casa, um hábito nasce. Os hábitos não são inevitáveis, como explicam os 2 capítulos seguintes. Eles podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Mas a descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas, a não ser que você deliberadamente lute contra um hábito, que encontre novas rotinas. O padrão irá se desenrolar automaticamente. No entanto, apenas entender como os hábitos funcionam, aprender a estrutura do loop do hábito, já os torna mais fáceis de controlar. Assim que você divide um hábito em seus componentes, está apto a brincar com as engrenagens. Fizemos experimentos em que treinamos ratos para atravessar um labirinto até que virasse um hábito. Depois, eliminamos o hábito, mudando a localização da recompensa. Me disse Anne Graybill, uma cientista do MIT, que supervisionou muitos dos experimentos com os gânglios basais. Então, um dia, colocamos a recompensa no lugar antigo, soltamos o rato e aí está, o velho hábito surge imediatamente. Os hábitos nunca desaparecem de fato, estão codificados nas estruturas do nosso cérebro. E essa é uma enorme vantagem para nós, pois seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de férias. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre hábitos ruins e os bons. Aí está a armadilha. E
Por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Isso explica por que é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar nossa alimentação. Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá, em vez de sair para correr, ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts, esses padrões continuam para sempre dentro de nossas cabeças. Segundo a mesma regra, no entanto, se aprendemos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos, se assumirmos o controle do loop do hábito, podemos forçar nossas tendências nocivas a ficar em segundo plano, assim como fez Lisa Allen após sua viagem ao Cairo. Estudos demonstraram que, uma vez que alguém cria um novo padrão, sair para correr ou ignorar os donuts se torna tão automático quanto qualquer outro hábito. Tem que aprender isso, urgente. Sem os loops dos hábitos, nossos cérebros entrariam em pane, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. Pessoas cujos gânglios basais são prejudicados por lesões ou doenças muitas vezes ficam mentalmente paralisadas. Têm dificuldade de realizar atividades básicas, como abrir uma porta ou decidir o que comer. Perdem a capacidade de ignorar detalhes insignificantes. Um estudo, por exemplo, descobriu que pacientes com lesões nos gânglios basais eram incapazes de reconhecer expressões faciais, inclusive medo e nojo. Sem os gânglios basais, perdemos o acesso a centenas de hábitos de que dependemos todos os dias. Você parou hoje de manhã para decidir se amarrava o sapato esquerdo ou direito primeiro. Teve problemas para decidir se devia escovar os dentes antes ou depois de tomar banho. É claro que não. Essas decisões são habituais, não exigem esforço, contanto que seus gânglios basais estejam intactos e as deixas continuem constantes. Os comportamentos acontecerão sem pensar. Se bem que, quando você sai de férias, talvez se vista de maneiras diferentes ou escove os dentes num outro momento da rotina matinal, sem perceber. Ao mesmo tempo, no entanto, a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser perigosa. Muitas vezes os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Pense no caso de Eugênio, por exemplo. Os hábitos lhe deram sua vida de volta depois que ele perdeu a memória, e então levaram tudo embora de novo. Bom, gente, aqui eu terminei no comecinho da página 39. Na próxima leitura a gente vai começar a parte 3. Eu sei que está um pouco bagunçado, mas é melhor levar em consideração os números que eu estou colocando dos trechos. Esse é o final do trecho número 9. No próximo, a gente continua a partir da página 39. Até mais!